Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu estou feliz de falar para vocês hoje. Vamos começar uma nova série. Vamos falar sobre autoridade. Vocês sabem que muita coisa vem sendo falada sobre autoridade e muitas vezes cristãos, especialmente cristãos, têm a ideia de que estamos num lugar onde Deus não nos enxerga, somos apenas um vermezinho sem valor, faz parte de um treinamento religioso que vem passando por círculos religiosos através dos anos. Eles tentam se fazerem humildes. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E da palavra, devemos nos humilhar debaixo da palavra de Deus. Então falaremos sobre autoridade e como Deus entregou domínio e autoridade neste planeta. Eu lembro de ouvir uma história uma vez e ela é meio engraçada, mas é bem verdadeira sobre certos cristãos. O telefone estava tocando e ele atendeu, era um lugar de negócios. Disseram: eu quero falar com alguém aí com um pouco de autoridade. Ele disse: bem, fale comigo, eu tenho tão pouco quanto qualquer um. E sabe, é assim que temos nos comportado todo esse tempo. Pensamos que Deus nos colocou aqui nesse planeta e estamos nos esforçando, apenas tentando chegar bem no final, ficar bem com Deus para Ele nos dar um casebre no céu. Bem, quando vamos para a palavra de Deus e estudamos corretamente a palavra de Deus, encontramos uma história bem diferente. Eu vou mostrar isso a vocês. Eu quero ir para Mateus capítulo 8, se você tem aí sua Bíblia. Mateus capítulo 8, e eu quero começar lendo do versículo 5. E quando Jesus entrou em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando a ele, dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. O centurião respondeu e disse: Senhor, eu não sou digno que você venha à minha casa, mas fala apenas a palavra, e o meu servo será curado. Agora notem o que o homem disse. Ele disse: eu não sou digno que você venha à minha casa. Veja, ele não estava se pondo para baixo como muitos cristãos fazem, porque você tem que entender que esse era um centurião romano. Ele era um gentio. E se você se lembrar, quando Jesus ungiu os 12 discípulos para irem e pregarem, ele disse: não vão para nenhum lugar a não ser a casa de Israel. O evangelho foi para o judeu primeiro e depois para os gentios. Ele disse: não vão pelo caminho dos gentios. Então esse é um gentio e ele é um centurião romano. E ele disse: eu não sou digno que você venha à minha casa, fala apenas a palavra, e o meu servo será curado. Agora notem o que ele continua dizendo: pois eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados debaixo de mim. Vê, para ter autoridade, você tem que estar debaixo de autoridade. Devemos nos submeter à autoridade final, à autoridade de Deus e da sua palavra. A palavra de Deus é a autoridade final a qual nos sujeitamos. Independentemente do que pensamos sobre isso, a palavra é a autoridade final. Eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados debaixo de mim, digo a este vai e ele vai, ao outro vem e ele vem, ao meu servo faz isto e ele faz. Então, se houvesse algo, veja, ele era um homem militar. Se tem algo que os militares realmente entendem, é a autoridade. Porque eles têm seus sargentos e você já viu nos filmes que eles falam de uma forma bem brava e as pessoas quebram a sua vontade para fazer o que está sendo mandado, porque no serviço militar, quando o comandante fala para você fazer algo, você faz, independentemente do que você pensa ou o que quer que seja. Então esse é um homem militar, ele entende a autoridade. Sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados debaixo de mim. Eu entendo, em outras palavras. E um dia, quando eu estava lendo isso, meditando na palavra, eu perguntei ao Senhor, eu disse: Senhor, por que esse homem tinha tamanha fé? E você descobre que Jesus disse sobre esse homem que ele tinha fé maior do que todos debaixo da aliança. Vamos lá, vamos ler. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que esse homem tinha tamanha fé? Ele não estava debaixo da aliança. Ele ainda não tinha acesso a esta aliança, mas Jesus disse: este homem teve uma fé maior que todo o povo da aliança que ele havia conhecido. Bem, o Senhor me disse: volte e leia o versículo 9, porque o homem fala com a própria boca dele.
Eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados debaixo de mim. Ou seja, ele sabia que os soldados debaixo dele tinham que se submeter à sua autoridade, e ele sabia que Jesus tinha autoridade sobre doenças e enfermidades, porque a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os opressos do diabo. Então ele sabia que Jesus tinha autoridade, não havia dúvida sobre isso. Quando checamos as coisas que Jesus fez, era preciso ser cego, surdo ou ignorante para não reconhecer as coisas que Jesus fazia. Porque lemos que ele curava os enfermos, ressuscitava os mortos, expulsava demônios, ele parava tempestades e matava figueiras com a sua palavra. Então, sabe, isso chamava a atenção. Então, sabemos que este homem entendeu que Jesus tinha autoridade. E ele disse, você não precisa vir para minha casa, eu sei que sou indigno. Você vê, naquela época, sabe, as pessoas hoje acham que são discriminadas. Sabe, aqui você podia falar de discriminação se não lesse direito a palavra de Deus, sabendo que o evangelho foi primeiro para o judeu e depois para o gentio, porque Jesus disse aos seus discípulos, não vão pelo caminho dos gentios, vão apenas para a casa de Israel. Mas havia um tempo chegando. Veja, o apóstolo Paulo foi quem trouxe essa revelação de que o evangelho também era para os gentios, ele não fora aceito pela geração passada, mas Paulo disse, através dos apóstolos e profetas, ele agora é feito conhecido entre nós. E claro, aqui temos um homem que diz, você não precisa orar pelo meu servo, você não precisa, sabe, vir à minha casa, nem impor as mãos sobre o meu servo. E sabe, se você voltar para ver tudo que Jesus fez, ele ministrou bastante por imposição de mãos. Houve pessoas que se esticaram para tocar suas vestes e foram curadas, a unção de Deus estava sobre ele. Então, Jesus estava operando em autoridade. Mas hoje há muita confusão sobre com qual tipo de autoridade Jesus operou, debaixo de qual ele estava. Às vezes as pessoas chegam e dizem, mas é porque Jesus ele era Deus na terra. Veja, isso soa correto para um homem religioso, mas eu quero lembrar a você que Jesus nasceu nesse planeta. Ele tinha um corpo físico de carne e osso, ele nasceu aqui, e esta é a entrada legal neste planeta. E vamos entrar em mais detalhes sobre isso mais tarde, mas deixa eu dizer aqui que todo ser espiritual neste planeta, que não tem um corpo físico de carne e osso, é severamente limitado no que pode fazer. Então era necessário que Jesus nascesse na Terra com um corpo físico. Conhecemos a história do seu nascimento, ele foi concebido por uma virgem, nasceu nesta terra, Deus é o seu pai, ele não teve pai terreno e a linhagem de sangue segue o pai, não a mãe. Veja que o sangue de uma criança, o tipo sanguíneo que uma criança tem, tipo A, tipo B e por aí vai, vem do pai. Em outras palavras, é do mesmo tipo do pai, sempre. Nunca do tipo da mãe. Agora, isso nos dá uma visão de por que Jesus teve que nascer nesse planeta, pois por ter nascido com um corpo físico de carne e osso, ele é um homem, ele entregou o seu poder de divindade como Deus quando veio a essa terra, ele se despojou daqueles poderes. Filipenses 2 declara que ele a si mesmo se humilhou, ou seja, ele não achou que o mais importante era ser igual a Deus, ou que era uma coisa para se agarrar, mas ele se esvaziou dos seus poderes de divindade quando veio à Terra, da glória que ele tinha quando estava no céu. Ele veio aqui como homem. Ele nasceu nesse planeta, e então ele agiu como homem, e de fato Jesus estava fazendo tudo isso com a autoridade de um homem, mas com a unção de Deus. Vamos falar disso mais tarde, mas note aqui que ele se virou para o homem e disse, essa é a maior fé que eu já vi em toda Israel. E então no versículo 13 Jesus diz ao centurião, segue teu caminho, e como tu creste, assim te seja feito. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Agora notem, ele disse, como tu creste. O homem já tinha liberado a sua fé. Ele não estava acreditando nem tentando acreditar. Sabe, pessoas dizem, eu estou tentando acreditar em Deus ou estou acreditando em Deus. Esse homem já tinha crido. Ele já tinha liberado a sua fé, e como ele liberou sua fé, ele liberou a sua fé nas palavras que ele falou.
Ele disse coisas como: você não precisa vir à minha casa. Agora eu vou te perguntar. Se algum grande evangelista de cura viesse à sua cidade e você falasse com ele sobre um amigo doente, e ele dissesse: bem, eu vou ministrar a ele, será que você diria: ah, não, você não precisa fazer isso, apenas fale a palavra e ele será curado? Não, você diria: vamos lá, não é? Mas aqui está um homem que liberou a sua fé nas palavras de Jesus. Então veja exatamente o que ele fez. Ele encontrou um ponto de contato para liberar a sua fé e já liberou. Ele já tinha crido e Jesus disse: segue o teu caminho, assim como tu creste. Está no passado. Assim te seja feito. E amigos, quer percebam ou não, o que vocês têm crido é o que será feito a vocês. Sabe, há pessoas indecisas. Deus vai me abençoar se Ele quiser. Pode ser que eu seja curado ou não. Não existe fé aí. Você tem que estar completamente decidido. Não pode ser indeciso, mas completamente persuadido. E esse homem estava plenamente confiante de que o que Jesus disse ia acontecer. Em outras palavras, se Jesus falou a palavra, o meu servo será curado. E ele disse: segue teu caminho. E graças a Deus o servo foi curado, não foi? Bem, é interessante notar que este homem, que conhecia a autoridade, sabia que Jesus tinha autoridade sobre a enfermidade, tinha autoridade sobre demônios e espíritos maus. Então ele disse: fala apenas a palavra. Então, esse é o maior tipo de fé que você pode ter. É liberar a sua fé na palavra de Deus. Agora, perceba que esta Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E quando liberamos a nossa fé nas palavras de Jesus, então vem a acontecer exatamente como ele disse: assim como tu crestes, da mesma forma te seja feito. Bem, graças a Deus, aconteceu exatamente da forma que ele disse, exatamente da forma que ele creu, e o servo foi curado na mesma hora. É ótimo saber que funcionou exatamente como ele creu. Agora, estamos falando de autoridade e acabamos de ver em Mateus capítulo 8, onde o servo do centurião foi curado porque ele liberou a sua fé nas palavras de Jesus. Eu quero ir, estamos falando de autoridade, sobre a autoridade do homem e de Jesus. Então vamos voltar para Gênesis, porque sabe, para entendermos a autoridade, o Senhor me disse sobre o relato em Mateus capítulo 8, quando o centurião disse: você não precisa vir à minha casa, fala apenas a palavra e meu servo será curado. Ele disse: se o meu povo usasse a fé da forma como esse centurião usou, e se o meu povo entendesse a autoridade como este centurião entendeu a autoridade, poderiam operar no mesmo tipo de fé que ele operou, e Jesus disse que era maior, fé que ele já tinha visto, mesmo entre o povo da aliança. Então, para entendermos a autoridade, temos que voltar para Gênesis capítulo 1. Deus criou o homem à sua imagem. Vemos em Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todo animal que rasteja sobre a terra. Agora você nota aqui que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e Deus deu a ele autoridade e domínio sobre este planeta. Por quanto tempo, de fato ele não diz, mas quando entramos na última parte desse capítulo, vemos que no final do 6º dia, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é profético. Eu creio que depois de 6.000 anos da história humana, porque um dia para Deus são como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia, o homem outra vez será a plenitude da imagem e semelhança de Deus. Quanto tempo depois dos 6.000 anos não sabemos, mas sabemos que antes do reino milenar de Cristo haverá uma grande mudança. Agora veja, ele disse: tenha domínio sobre a terra e a sujeite. Então, evidentemente, pelo que vemos nas Escrituras, Deus deu ao homem autoridade e domínio sobre o planeta Terra por 6.000 anos. Quando vemos o capítulo 6 de Gênesis, Deus disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos.
Eu creio que ele está se referindo a 120 anos de jubileu, o que dá 6.000 anos. Então, os seus dias de quê? Os seus dias de domínio. Penso que ele não fala de dias de vida, seus dias de domínio serão 120 anos. Eu acredito que ele está se referindo a anos de jubileu. A cada 50 anos temos um ano de jubileu, então o tempo de domínio do homem na Terra seriam 120 jubileus. O que acontece depois disso? Evidentemente, o arrendamento da Terra se expira, depois de 6.000 anos da história humana. Bem, eu sei que as pessoas se perguntam de onde é que você tira essa história de arrendamento da Terra. Bem, vá comigo para Marcos, capítulo 12, e você perceberá que Jesus fala sobre o arrendamento da terra. Marcos 12, 1, Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Este é um perfil que revela sobre o arrendamento da terra. Bem, ele continua explicando e diz que ele enviou servos para receberem o fruto da vinha dos lavradores. E os lavradores maus os agarraram, apedrejaram e espancaram. E então ele diz, verso 6, tendo ainda um filho, seu amado, ele também o enviou por último, dizendo, eles reverenciarão meu filho. Mas os lavradores maus disseram, vejam, este é o herdeiro, vamos matá-lo, e então a herança será nossa. Agora não há dúvida que ele está trazendo um perfil de um arrendamento do planeta Terra que ele entregou à humanidade, e lemos em Gênesis capítulo 1. Tenham eles domínio. Em outras palavras, Deus não vem simplesmente aqui a esse planeta e muda as coisas durante esses 6.000 anos. Você já se perguntou por que será que Deus não vem e acaba com a lei do aborto que permite que se mate mais de 1 milhão de crianças não nascidas por ano? A razão para isso é porque ele não pode, até que o prazo se expire, pois ele deu domínio ao homem, e se os homens não votarem leis que proíbam isso, vai continuar até que o arrendamento da terra se expire. Agora note aqui que o diabo, os demônios, os espíritos maus pensaram, se matarmos Jesus, bem, a herança será nossa, ou seja, a terra seria deles. Mas quando mataram Jesus, eles perceberam. Quando o enterraram, acharam que o planeta era deles e no terceiro dia ele ressuscitou, graças a Deus, e o diabo teve que ficar sob efeito de calmantes. Agora, você nota aqui que o agarraram, o mataram e atiraram para fora da vinha. Ora, sem dúvida, este é um perfil que revela sobre o arrendamento da terra. Bem, você tem que ler isso e estudar, porque Marcos continua aqui, ele avança, dizendo que fará, pois, o dono da vinha, virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Bem, amigos, aqueles que estudam a Bíblia sabem que depois de 6.000 anos, em algum momento depois de 6.000 anos, virá o período de tribulação de 7 anos, aí entendemos as 70 semanas de Daniel, e o reino milenar de Cristo, que consiste em 1.000 anos de paz e governo justo sobre a terra. Então aqui vemos que ele tomará de volta a vinha e entregará a outros. Então vejam, é um arrendamento, e quando falamos de tirar e entregar a outros, é um arrendamento. Ele vai cancelar o arrendamento depois de 6.000 anos. Temos um arrendamento neste planeta, é por isso que Deus não vem e acaba com as guerras, nem para tudo que você talvez tenha orado para que Deus pare com isso, faça aquilo. Talvez você está pedindo coisas que Deus disse para você fazer. Através da oração e da intercessão, e através do que a palavra nos diz para fazer, temos autoridade para mudar coisas neste planeta. Mas veja, quando Adão pecou, entregou o arrendamento da terra ao diabo, por assim dizer. O apóstolo Paulo declara que Satanás se tornou essencialmente o Deus desse mundo. Em outras palavras, Satanás, através do pecado de Adão, pôde tomar o arrendamento da terra. Veja, Satanás não possui a terra. Não, a Bíblia diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Mas o que precisamos entender é o seguinte fato, que Deus arrendou ao homem essa terra. Se você entender o arrendamento, veja, eu tenho uma fazenda e eu não pude cuidar dela no final dos anos 70 e eu arrendei por 5 anos. Agora, se eu voltasse no ano seguinte e dissesse ao homem que arrendou a minha fazenda, eis o que vamos fazer agora aqui. Plantaremos tomates e pepinos. Eu sei o que ele diria, não iremos não. Vamos plantar algodão e soja. Eu poderia dizer, bem, essa é a minha fazenda. Ele diria, sim, mas eu tenho um arrendamento dela.
E enquanto o arrendamento estivesse valendo, eu não poderia decidir o que era feito com aquela fazenda. Era ele que ia decidir porque ele tinha um documento legal que a arrendava para ele. Amigos, a Bíblia é um documento legal. E isso vai responder a você muitas perguntas do porquê algumas coisas já não foram mudadas por Deus nesse planeta. Sabe, às vezes ouvimos pessoas dizerem coisas assim, bem, Deus tem tudo sob controle. Isso é um pouco enganoso. Porque se Deus tem tudo sob controle, então ele realmente bagunçou tudo. Eu estou falando desse planeta agora. Sabe, alguns pensam que isso é blasfêmia, mas não é, apenas pense um pouco sobre isso. Matar mais de 1 milhão de bebês por ano, bebês não nascidos, guerras, pessoas morrendo com tiros. Sabe, essa não é a vontade de Deus. E por que Deus não para isso? Porque ele não pode. Por causa do arrendamento do planeta. Ele deu ao homem autoridade sobre o planeta. Mas, amigos, o dia está chegando e não está muito longe, quando esse arrendamento vai expirar e Deus vai mudar algumas coisas neste planeta. Então, você precisa saber que Deus deixou algumas revelações para nós nas Escrituras que nos ajudam a entender porque Jesus teve que nascer com um corpo de carne e osso. Ele teve que vir aqui com um corpo de um homem. Ele não poderia vir aqui e, sabe, estar aqui como Deus. Agora, eu sei que alguns de vocês estão dizendo bem, eu sei que Jesus era Deus porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus na carne. Eu vou explicar. Vá comigo para Lucas capítulo 3, vamos ler bem rápido aqui. Lucas capítulo 3, verso 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério, sendo como se supunha filho de José. Sabemos que ele não era filho de José. Mas agora, notem que aos 30 anos ele não tinha feito nenhum milagre, não tinha expulsado nenhum demônio e não tinha curado nenhuma pessoa sequer. O ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu acho que é muito óbvio. Ele não podia, ele nasceu nesse planeta como homem. Ele estava operando como homem. Até que Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder quando ele foi batizado aqui no Rio Jordão. Ele não fez nenhum milagre. Agora, quando você vai ao capítulo 4, nota que verso 14 diz, Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Por que diz que a sua fama correu por toda a vizinhança? Ele começou a fazer grandes milagres. Depois que ele foi batizado no Rio Jordão, depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, e então ele se levanta na sinagoga, no capítulo 4 de Lucas, verso 18, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Então notem, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Aí Jesus nos diz porque ele curava os doentes, levantava os mortos, expulsava os demônios e fazia milagres. Porque Deus tinha ungido ele. Então primeiro ele era um homem. Se tivéssemos tempo, leríamos passagens em que Jesus é chamado de homem. O apóstolo Paulo chama Jesus de homem várias vezes, porque ele tinha o corpo de um homem. Estava aqui nesse planeta, ele andava como homem, falava como homem, se cansava como homem, comia como homem, porque ele era homem, mas, não me entenda mal, ele era o Filho de Deus, sim. Ele era o Filho divino de Deus, mas ele abriu mão dos seus poderes divinos quando veio à Terra, operou como homem, e quando Deus ungiu com o Espírito Santo e poder para curar, foi através da autoridade de um homem, que ele teve autoridade para destruir as obras do diabo, mas foi através da autoridade de Deus que ele teve autoridade para curar os doentes, levantar os mortos e expulsar os demônios. É muito óbvio que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo.